dar início, então, à defesa dupla de dissertação do Roniel Rezende Oliveira, Programa de Pós-Graduação em Sistema de Informação e Gestão do Conhecimento, o Programa de Mestrado em Sistema de Informação e Mestrado Profissional. Então, ele tem um caráter bem aplicado, um caráter mais prático. Não é à toa que nós convidamos uma pessoa de mercado, que é o Amitas, que eu já agradeço muito a participação e a presença. A gente acredita que essa aproximação da academia com o mercado, isso só contribui, fortalece os nossos trabalhos, por isso que a gente coloca um especialista ad hoc, é uma prática nossa do programa, porque a gente acredita muito que a experiência dele pode agregar valor àquilo que a gente está fazendo. Agradecer também o professor Ricardo César, da PUC Minas, que atendeu o nosso pedido aí prontamente. Muito obrigado, Ricardo. Essa é uma parceria que nós estamos iniciando, tentando começar, né, Ricardo? Eu espero que tenha outros frutos por aí, tá? Muito obrigado pela presença. E meu colega aqui, Luiz Otávio, o famoso Aniel, muito obrigado aí pela participação. Aniel, você vai ter 20 minutos para fazer sua apresentação, tá? Depois eu vou passar a palavra para os membros da banca. Eu vou passar a palavra para o Ricardo primeiro, em seguida para o Amitas, e como é de praxe, a da casa fica por último, tá? Não menos importante, mas é só uma questão de... exatamente. Então você tem seus 20 minutos para fazer a sua apresentação. Okay? Boa tarde a todos. Henrique, professor Ricardo, professor Flávio, Amitas, meus pais, meu irmão aqui representando as duas que não puderam estar. Vou dar início à apresentação da dissertação antecedentes do desempenho do Escritório de Gerenciamento de Projetos. Estratégia, pessoas e operações. Uma proposta de modelo conceitual. Para isso, vou seguir a seguinte agenda. Uma breve introdução. Vou apresentar o problema, os objetivos da pesquisa, por fim, a justificativa. Um apanhado da metodologia adotada no estudo, para poder fazer um overview sobre como transcorreu o desenvolvimento da pesquisa. Apresento alguns dados demográficos da pesquisa que vão me dar substanciamento para a análise dos resultados que leva ao modelo conceitual proposto pelo estudo. Por fim, apresento as minhas considerações finais e algumas sugestões de trabalhos futuros. Gerenciamento de projetos é algo que tem sido debatido com frequência pela mídia especializada, seja no intuito de apresentar cursos, treinamentos, certificações, mas há de se convir que por cerca de 35 anos, isto não era tão bem visto pelo mercado. A partir da década de 90, se surge então o Escritório de Gerenciamento de Projetos, que vem apresentar como uma entidade organizacional que tem a responsabilidade de conduzir toda a governança direcionada para os projetos dentro da organização. Assim, o escritório de projetos pode ser definido como um órgão que é responsável por metodologias, por treinamento, por recuperar, armazenar e disponibilizar lições aprendidas para os novos empreendimentos. Enfim, é aquela entidade organizacional que assume toda uma responsabilidade por manter o conhecimento referente ao gerenciamento de projetos dentro da organização. Assim, foi concebido o seguinte problema de pesquisa: qual é a influência da institucionalização de métodos combinados com o controle do ambiente e esforços de capacitação e treinamento no desempenho do escritório de gerenciamento de projetos, com o objetivo geral de avaliar o desempenho do escritório de projetos a partir de 3 construtos: as estratégias de implantação, a capacitação e o treinamento de pessoal e o controle do ambiente de operações em projetos. Tudo isso
reunido em um modelo estrutural hipotético. Com objetivos específicos, cada um deles relacionado às hipóteses que serão adiante apresentadas, se tem o primeiro, verificar se a decisão estratégica influencia o sucesso a partir do EGP, o segundo, verificar se a capacitação e realização de treinamentos influencia o sucesso, e o terceiro objetivo específico, se a adoção de metodologias de gerenciamento de projetos influencia o sucesso. No contexto internacional, se verifica que o escritório de projetos é um campo de estudo que vem ganhando notoriedade em diversas conferências e papers internacionais. Então, podemos assumir que sim, é um campo de pesquisa para a área de gerenciamento de projetos. Para esse estudo, se optou por uma pesquisa quantitativa do tipo descritiva, num estudo transversal único, onde o procedimento adotado foi a pesquisa com survey através de questionário online. O sujeito, muito bem delineado, foi aquele profissional que exerce a função de gerente de projetos. Por escolha do pesquisador, optou-se por uma amostra não probabilística, com tratamento de dados através da análise estatística multivariada, em específico utilizando a modelagem de equações estruturais, com as ferramentas Smart PLS como principal software, e o SPSS e o GPower como ferramentas auxiliares. No slide à frente vocês têm um resumo de todo o projeto de pesquisa que foi desencadeado através de 6 passos, os quais eu vou fazer uma breve passagem nos slides seguintes. Em relação à revisão de literatura e determinação das hipóteses. Primeiro, se faz um posicionamento a respeito do escritório de projetos e do gerenciamento de projetos. Um segundo tópico, já direcionando para o primeiro construto de interesse, a estratégia, se trabalha as variáveis que seriam adiante utilizadas no estudo. O segundo construto de interesse, pessoas na perspectiva de treinamento. O terceiro construto de interesse, as operações e os seus subtópicos que vão compor o modelo estrutural hipotético do estudo. Por fim, fechando o referencial teórico, se discute um pouco do desempenho especificamente na visão do escritório de gerenciamento de projetos, que é exatamente o construto de interesse desta pesquisa. Uma vez tendo sido concebido todo o referencial teórico, foi possível se chegar às hipóteses para esta pesquisa. A primeira, há um impacto positivo da estratégia adotada para a execução dos projetos no desempenho do escritório de gerenciamento de projetos. A segunda hipótese, há um impacto positivo do esforço de capacitação dos recursos humanos em técnicas de gerenciamento de projetos no desempenho do escritório de gerenciamento de projetos. E a terceira hipótese, há um impacto positivo do uso de métodos de padronização em projetos no desempenho do escritório de gerenciamento de projetos. Notem que cada uma dessas hipóteses está diretamente relacionada a um dos objetivos específicos apontados anteriormente. O segundo passo na execução da pesquisa foi a definição dos construtos para se chegar finalmente ao modelo estrutural hipotético. Citando Malhotra, é interessante notar que é a concepção operacional que direciona a obtenção dos resultados. Para isso, o construto estratégia nesta pesquisa é visto como a perspectiva no projeto, direção e guia sobre o que fazer e como fazer. Contribuem para o sucesso do projeto no ambiente interno ou externo ao escritório de projetos, sendo influenciadas pelas crenças da liderança
possuem orientação para o negócio e são subsidiadas pelos artefatos que orientam a execução das atividades. O segundo construto de interesse, pessoas, é a orientação da realização de treinamento e obtenção de certificação profissional em técnicas de gerenciamento de projetos. É por meio da capacitação continuada e do reconhecimento da qualificação profissional dos recursos humanos que se adquirem as condições sólidas para criar e inovar no ambiente de projetos. O terceiro construto de interesse, operações, é a abordagem estruturada e disciplinada para o gerenciamento de projetos. Inclui os processos considerados mais relevantes que direcionam a eficiência nas fases de execução, monitoramento e controle do projeto, ao estabelecer dependência congênita com a estratégia e os objetivos do negócio. E, por fim, o construto de interesse, o desempenho, que no modelo é representado pelo escritório de gerenciamento de projetos, sendo definido como as características quantitativas e qualitativas que evidenciam a existência de distintas dimensões no escritório de projetos, está associado à percepção de valor estabelecida pela compensação entre sacrifícios e benefícios, e é observado pela liderança que possui orientação para o negócio. Definido os construtos, o referencial teórico abordou as variáveis observáveis, podemos então fazer e apresentar a concepção do modelo, uma vez toda a teoria está suportando a figura que os senhores têm à frente. O terceiro passo, geração de itens e validade de transação. Aqui eu abro um parêntese. A literatura em gerenciamento de projetos, em específico a brasileira, ainda é bastante carente de pesquisas. Isso é observado no estudo de Serra em 2012. Temos bastante estudos qualitativos, mas o que se volta para a pesquisa quantitativa, isso já não pode ser assumido como verdade. Por que essa observação? Como a essência da pesquisa quantitativa, ela vai partir na busca de uma coleta de dados primários como um instrumento de pesquisa, um questionário, não se teve nada na literatura que pudesse ser aproveitado e reaproveitado para compor um novo instrumento de pesquisa. Então, decidiu-se, com base no referencial teórico anteriormente levantado, gerar seus itens. 95 itens iniciais. Em uma análise sistemática, constatou-se que 60 itens tinham o potencial de prosseguir na pesquisa. Porém, isso ainda não era suficiente. Através do Delphi eletrônico, optou-se por contatar especialistas em gerenciamento de projetos. O ponto aqui é, para se evitar um viés de conhecimento geográfico, a pesquisa contou com a colaboração de 2 especialistas que têm atividade profissional no Brasil, um especialista com atividade profissional em Portugal e um especialista com atividade profissional nos Estados Unidos. Para isso, esses especialistas, utilizando esse instrumento de pesquisa, o qual eu reproduzo apenas o modelo, foram convidados a assinalar numa escala tipo Likert de 5 pontos em relação a cada proposta para o questionário, a adequação do item à definição, que é exatamente as definições de construtos que vimos anteriormente, e quão claro isso estaria. Um comentário, cada especialista efetuou 120 marcações, uma vez que os 60 itens considerados válidos foram apontados e direcionados para estes. Feita esta avaliação, empiricamente se determinou que cada pergunta avaliada, para que ela prosseguisse no estudo, ela deveria assumir um grau satisfatório no mínimo de 70%. Se gerou uma tabela auxiliar de validação,
se atribuiu pesos à adequação e clareza. Resultado dessa análise empírica, 5 itens foram rejeitados. Dos 55 itens que permaneceram na pesquisa, partiu-se então para verificar quais foram os comentários feitos pelos especialistas. Aqui, 26 itens que estavam no campo destinado ao comentário foram considerados pertinentes para ajustar aquela pergunta. Detalhe, eles não modificaram ou alteraram o significado do enunciado. Eu estou, nesse momento, fazendo uma validação cruzada da opinião já de 4 especialistas. Como quarto passo, passamos então para a construção do questionário e uma realização de pré-teste. Foi-se definido título, enunciado inicial e fechamento. Se estabeleceu as questões preliminares e as questões de fechamento. As questões base da pesquisa, em número 55, foram distribuídas aleatoriamente dentro de cada bloco de interesse da pesquisa, para se evitar novamente o viés de resposta já do respondente da pesquisa de campo. Cabe observação que, numa etapa exploratória de pré-teste, o questionário teve além 3 questões. O motivo dessas 3 questões era que as pessoas que estavam sendo consultadas nessa etapa de pré-teste teriam a possibilidade de opinar a respeito da estrutura do questionário. Isso viria mais adiante possibilitar ao autor checar se alguma modificação ainda seria necessária, como é exatamente esse o objetivo do pré-teste: confirmar no público real como o instrumento vai se comportar antes do seu emprego propriamente dito. Já na etapa de coleta de dados, foi inserida uma nova questão de identificação e suprimida as 3 de observações. Pré-teste, um questionário com 68 itens, já reproduzindo a estrutura prevista para a pesquisa. O sujeito foram especialistas em gerenciamento de projetos, ou seja, dentro da ideia do público-alvo. O passo 5, a primeira amostragem. Se avaliou os resultados de tudo que foi percebido na etapa de pré-teste, apenas 6 respostas se mostraram válidas. Destas 6, 100% dos respondentes concordaram que o questionário possibilitaria ir a campo. Refinamento do questionário e pesquisa de campo. 66 itens. Fruto das informações extraídas da análise do pré-teste, se informou ao respondente que o questionário teria uma duração de aproximadamente entre 21 e 25 minutos para ser respondido. Duração: 6 semanas. Captação de respostas por e-mail e redes sociais, LinkedIn, Twitter e Facebook. Aquela questão que eu adicionei de identificação, ela veio exatamente para identificar o ganhador do treinamento que foi oferecido como objeto de estímulo durante a pesquisa. A amostra são exatamente os gerentes de projetos, sendo tolerado aquele profissional que possui treinamento formal em gerenciamento de projetos. Ou a tela inicial da pesquisa de campo. A amostra. Finalizado a etapa quantitativa, 276 respostas. Pela consulta de valores faltantes, 186 registros poderiam ser utilizados. Quando se fez a análise de Auschwitz, chegamos a 178 registros válidos para a pesquisa. Esses 178 registros foram submetidos a um teste de correlação e regressão, o qual comprovou que a amostra, sim, era representativa e poderia ser utilizada para responder ao problema de pesquisa. Dados demográficos. O objetivo das próximas lâminas é apenas confirmar que o sujeito da pesquisa foi alcançado. 97% do público respondente possui formação em gerenciamento de projetos. Destes, 43%
são detentores da principal certificação reconhecida pelo mercado. 24% possuem outra certificação diferente da PMP. Em relação à função desempenhada, todos estão envolvidos com atividades de projetos. Em relação ao escritório de projetos nas organizações, percebe-se que realmente isso já é uma realidade, como a mídia vem explorando e os cursos apresentando. Análise dos dados obtidos por meio da modelagem de equações estruturais, PLS. O objetivo da modelagem de equações estruturais é exatamente maximizar o valor de R2 do construto de interesse. Portanto, nessa figura, as informações que interessam para a análise são as apresentadas dentro do quadrado. O valor de R2 do construto de desempenho e os 3 caminhos estruturais para a análise das hipóteses previstos para o estudo. O valor de R2 do construto de desempenho igual a 0,470 sugere que 47% da variação do desempenho pode ser explicada pelos construtos anteriores, ou seja, as estratégias, as pessoas e as operações. Uma análise mais atenta me mostra que as dependências do caminho estrutural foram relacionadas positivamente. Então, eu tenho que H1, H2 e H3 foram confirmadas. O principal resultado que se destaca é que as políticas de capacitação e treinamento de pessoal das pessoas é o preditor mais significativo neste modelo, seguido pelas estratégias de implantação e, finalmente, pelo controle de ambiente de operações em projetos, as operações. Esse é, então, o modelo proposto por essa dissertação. Eu faço um apontamento aqui que certificação profissional e treinamento em framework de gerenciamento de projetos são os 2 preditores de maior importância detectados pela pesquisa para contribuir para o desempenho do escritório de gerenciamento de projetos. Mas eu não poderia também deixar de relatar que a metodologia de gerenciamento de projetos ela aparece em 2 momentos distintos no estudo, dentro da estratégia e dentro das pessoas. E exatamente ela se posiciona como 3º e 4º preditor de mais importância no estudo. Como considerações finais, acredito que a importância dessa pesquisa foi, primeiro, trazer um novo modelo que possibilita e ajuda a tomada de decisão. Segundo, temos um instrumento de pesquisa validado que pode ser utilizado em pesquisas futuras, no contexto acadêmico. Já no aspecto prático, uma vez que eu conheço e tenho graus e pesos de aspectos da teoria que influenciam o meu escritório de projetos, eu ganho a capacidade gerencial de melhor tomar decisões. Como sugestões de estudos futuros, temos aí 2 visões. Uma em relação à evolução do estudo através da inserção de novos construtos ou até mesmo a combinação com base de dados secundárias. E para novos estudos, eu diria que primeiro buscar uma base de dados probabilística para poder generalizar o modelo e finalmente conduzir estudos qualitativos em estudo de casos, seja em estudos simples ou em estudos múltiplos em organizações que possuem os 3 tipos de escritório de projetos dentro da sua estrutura. Obrigado. Ok, obrigado, Daniel. Você pode sentar e entregar a sua versão, você fazer as anotações. Eu vou passar a palavra para o professor Ricardo, com as considerações. Ok, boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer ao convite. Estou aqui. Pedir desculpas, porque eu ainda estou aprendendo a falar com um aparelho que eu fui jogado na semana passada. Então, ainda tive um pouco de dificuldade. Em alguns momentos, para poder fazer uma
participação das bancas, sempre frisar que a gente tem muitas vezes dentro de uma banca percepções distintas e nesse caso talvez venha a nossa contribuição. O orientador participou do processo muito bem, eu sempre estendo os parabéns não só ao aluno orientado, mas ao orientador, e a gente tenta contribuir de alguma forma ainda para esse processo de construção, que aqui ainda é um processo de construção, é uma defesa, uma discussão, mas ainda estamos nessa fase de construção. Muito daquilo que eu vou dizer aqui tem que ser absorvido não só por você, mas também pelo orientador, identificar aquilo que realmente vale a pena ser alterado. Ok? Então é só um aviso inicial. Vou tentar pegar aqui no máximo em 10 minutos a minha fala, para não estender muito. Eu fiz várias anotações, eu vou disponibilizar para você. Inicio parabenizando o trabalho, acho que é um trabalho extremamente denso, complexo em alguns momentos, bem estruturado, a estrutura do trabalho é uma estrutura boa de ler, de verificar, de acompanhar, isso é um ponto extremamente importante. Você trabalha aqui com uma problemática, com uma área que é uma área específica e aí tem uma relação muito forte com a prática que o Henrique iniciou. Isso também é extremamente importante, não que as pesquisas de caráter mais científico, sem um apelo tão prático, não tem importância, não é isso? Mas, nesse caso, você, pela própria formação que você está assumindo em áreas de projetos, uma área que cresceu muito, você mesmo coloca no primeiro trabalho, acho que você traz aí uma contribuição muito grande para aqueles que vão ainda trabalhar dentro do setor ou vão pesquisar sobre a área de gerenciamento de projetos. Então, de cara, eu dou os parabéns. Existem alguns pontos que eu não vou passar todos, me chamam a atenção, que eu fui anotando, que eu gosto de falar, o resumo, eu tenho sempre uma boa impressão, uma impressão razoável sobre o resumo. Eu achei que você destacou muito do seu resumo para fazer uma contextualização. Na verdade, eu vou ler o resumo já tentando, não só pegar essa contextualização para inicial, mas tentando já saber um pouquinho daquilo que realmente foi trabalhado. Então, eu marquei um ponto aqui para você, para mostrar o tanto que você acabou trabalhando com essa contextualização e pouco, de fato, com aquilo que normalmente interessa dentro do resumo. Na introdução, e várias partes do trabalho, eu marquei também, por mais que a gente faça, às vezes, peça alguém para fazer uma revisão, aparece ainda muita coisa. Então, às vezes tem coisa que passa despercebida. Então, não sei, provavelmente você fez uma revisão, mas se não fez uma revisão, faça novamente, porque tem vários pontos, tem situações que ficam em termos que estão soltos e que dão um pouco de confusão na leitura do texto. Eu acho que isso, corrigido, enriquece demais o seu trabalho. Então, por exemplo, tem algumas afirmações só para contextualizar. Então, logo no primeiro parágrafo, você para e chega na situação atual mudou para melhor. Bom, então, esse termo, sozinho aqui, ele descaracteriza muito aquilo que a gente trabalha com uma dissertação, por exemplo, que é você ter sempre uma sustentação de tudo aquilo que você está dizendo. Eu posso chegar aqui e falar, para mim a situação atual está mudando para pior, porque ele está solto aqui. Você não conseguiu linkar ou não referenciou aquilo que está sendo dito aqui. Então isso aparece em alguns pontos. São, como eu disse, correções a serem feitas para melhorar o trabalho, já que o trabalho é bem complexo e traz resultados extremamente importantes. Então, eu acho que vale a pena dar uma atenção especial a esses elementos. Segundo, tem alguns trechos que eu chamo de confuso, então não adianta eu tentar fazer essa correção. Eu estou chamando a atenção para você fazer uma releitura, de repente você mesmo identificar, olha, você dá para melhorar. Confuso na percepção de um leitor externo, que não está participando do projeto. Então eu tenho que tentar eliminar esses pontos de confusão. Isso é normal, okay? Quando a gente está escrevendo o texto, principalmente quando a gente se envolve demais. Você define o seu objetivo geral, o objetivo específico, isso fica bem tranquilo. Dentro da justificativa, eu acho que aí aparecem mais esses trechos que eu estou chamando de confuso, talvez porque a justificativa é aquele momento que você entra
como ali defendendo as suas escolhas, né? Então talvez ali escreve, tentando já imaginar que todo mundo está entendendo aquilo que você está dizendo, porque você faz parte do processo. E me pareceu que às vezes até justificativo a gente escreve lá mais no final, naquela fase de entrega. Então vale a pena também dar uma revisada. Okay? No referencial teórico você distribui bem. Existem alguns pontos que eu marquei dentro do referencial teórico. Como eu disse, eu não vou gastar muito do meu tempo para falar do referencial teórico. Você faz uma apresentação aqui dessa distribuição homogênea, muito bacana, bem estruturada. E eu chego na metodologia. Acho que a metodologia você faz a escolha muito bem. Eu tenho um viés mais qualitativo. A maior parte das minhas pesquisas eu tenho trabalhado mais com os elementos qualitativos, mas valorizo muito os trabalhos quantitativos, principalmente quando ele tem uma dedicação que você demonstra aqui dentro do seu trabalho. Eu só acho que há um certo, aí, como eu disse, uma percepção minha, há um certo exagero nas explicações metodológicas dentro do seu texto. Demonstra muita leitura, beleza, mas para quem vai ler, às vezes fica, de certa maneira, um pouco repetitivo. Eu estou querendo entender o que você realmente decidiu fazer. E você faz explicações técnicas de muitos desses elementos metodológicos, que, na minha opinião, não faz muito sentido, porque para isso existem os lugares que eu quero aprender um pouco mais sobre o que é variável, o que é isso, o que é aquilo, o que é variável dependente. Tem os lugares que eu vou poder buscar, não é na própria dissertação. Mas aqui é melhor você explicar como você chegou a essas escolhas do que os elementos conceituais. Como eu disse, não está errado, está certo. É só uma percepção minha, que eu acho que o trabalho ele fica chegando em determinado momento que você fica um pouco angustiado, querendo verificar os resultados e a metodologia ela começa a tomar muito tempo, né? Da minha leitura. Nossa, já foi pelo menos a metade, Subiu pelo menos 15 páginas de metodologia. Então, e mesmo assim não tem essa percepção, mas é isso. Tem pessoas que valorizam ainda mais quando você faz essa discussão muito longa. Então eu só acho que não é necessário. O seu trabalho tem muito mais a oferecer do que essa explicação metodológica. Não é o foco do seu trabalho, é a explicação metodológica. Então, o que acontece? O leitor ele chega no ponto central do seu trabalho, ele está meio cansado, ele está desgastado. Então você dá menos atenção àquilo que realmente deveria dar. Então, você faz a discussão, como eu disse, explica o modelo bem organizado. Nesses pontos eu vou marcando algumas revisões de texto, que, como eu disse, vou me ater aqui apenas a esses elementos para a minha percepção. Aí, como eu disse, há esse exagero, então em determinados momentos eu vou marcando, isso aqui talvez não precisava, até chegar aí você chega na população e amostra, explica também de novo, até chegar a falar. E eu estou interessado no número, qual é a sua amostra e tal. Então, talvez dar uma estudada na hora aí, talvez vai ajudar bastante. Você entra também na modelagem das equações culturais, tem questões que precisam de explicação para dizer como você chegou, e tem outros elementos que talvez para o seu trabalho não necessitam ficar sendo tão explicados, fazer uma descrição tão complexa delas aqui. Beleza? Quando eu chego nos resultados, eu tenho uma certa implicação com algumas coisas. Eu acho assim, os dados demográficos você apresentou hoje dizendo os dados demográficos foram usados para poder melhorar, inclusive, a sua análise, para poder ajudar, inclusive, na análise final. Mas eu acho que falta, já que você gerou análise, gerou gráfico, eu fico um pouco incomodado dele não ser trabalhado aqui. Você abre dados demográficos, abre o gráfico e gera o número. Então, por exemplo, aqui, a maioria dos respondentes compreende a idade disposta entre 31 e 35 anos, mais ou menos 28%. Tá, mas os dados estão aqui no gráfico, beleza. Depois você já muda. Aí eu fico pensando, se eles são importantes, e estão aqui representados graficamente, eu gostaria de ler o que isso representa no momento pré. Isso ainda ajuda melhor, talvez tenha uma
auxílio maior ainda na sua análise final, na hora que você vai fazer o fechamento do seu trabalho, você tem ali uma análise desses dados demográficos. Porque se a pessoa fala assim, mas isso aí não faz muito sentido. Então, se não faz muito sentido, para mim não precisa nem ser apresentado. Então, quando eles estão, eu fico pensando, olha, tem um percentual de 64% que tem um curso acadêmico. Tá? E bom, isso talvez elitiza um pouco a atuação de gerenciamento de projetos. Mas eu gostaria de ver você falando sobre isso. Uma análise mesmo. Não apenas descrever, mas analisar, mesmo que isso ocupe aqui um parágrafo para cada gráfico, ou fizesse em um determinado momento, porque aí você está dando de fato valor a esses dados demográficos. E da forma que ele ficou, você representou. Mas o valor efetivo eu não consegui encontrar. Porque isso, de repente, a gente sabe, os dados demográficos eles são importantes para os cruzamentos. Claro. Mas se eu já tenho uma pré-análise, ou pelo menos uma descrição um pouco mais avançada deles, já me ajuda nesse momento final. Aí você entra depois, claro, no modelo de mensuração, faz as explicações para gerar o seu modelo conceitual, para gerar aquilo que você apresentou muito bem, até abrir parênteses, você, bela apresentação, postura firme, uma voz forte para a apresentação, isso é sempre muito legal. A pessoa apresenta uma confiança muito grande, isso é sempre muito bacana de ver. Claro, você fez o trabalho, domina o trabalho, mas além de tudo, ainda faz uma apresentação muito bacana. Então, quando eu questiono sobre a falta de alguns dados, é justamente por isso, porque eu acho que você tem o conhecimento sobre aquilo que você gerou. Então, falta apenas fechar esses elementos. E aí, uma outra coisa também que me incomodou, você faz sua descrição, confirma as suas hipóteses, apresenta todos os dados numéricos que corroboram com elas, aí você chega no final, você coloca o seu modelo conceitual, escreve praticamente 4 parágrafos, coloca a figura do modelo conceitual e fecha. Eu fico sentindo assim, você traz essa construção, construiu aquilo que você fez aqui na apresentação. Você apresentou o modelo, depois chegou e fez um fechamento, explicando o que é mais importante. Se você fecha essa página com um texto seu falando sobre esse resultado, você já faz essa conexão com as considerações finais de uma maneira muito mais interessante. E aí eu estou falando até para possíveis publicações. Isso ajuda demais, te força a escrever e descrever os resultados principais que você encontrou. E a consequência do que eu estou dizendo é que chega nas considerações finais, você foi muito rápido nas considerações, falando bem do seu trabalho, e já entrou rapidamente nas limitações de pesquisa, que realmente existem, são pertinentes as limitações e as próprias contribuições da pesquisa, mas eu acho que valeria a pena você valorizar um pouco mais os resultados que você encontrou. Você confirma as hipóteses, você identifica a relação com as pessoas, a importância do método dentro do processo do desempenho do escritório de gerenciamento de projeto. Então vamos valorizar todo o esforço que você fez, que foi muito grande, nesse momento. As limitações, as contribuições, elas são um complemento daquilo que você está apresentando, mas o principal são os seus resultados. Eu entendo dessa forma que boa parte dos seus resultados você faz muito rapidamente. Talvez até na apresentação ela fica mais nítida, você se envolve mais com os resultados. Mas no trabalho escrito, você tem que dar uma corrida com eles, talvez naquela fase de terminar logo o trabalho. Então essas eu acho que escolhi bem meu tempo. Eu anotei também um resumo aqui no final, para facilitar, e depois eu passo o contato qualquer coisa que precisar. Mas, parabenizar pelo trabalho, pela robustez do trabalho. Tem, claro, todo o trabalho que a gente desenvolve tem as nossas falhas, tem os nossos equívocos, tem lugares que podem ser complementados, tem lugares que já estão praticamente resolvidos, eu preciso até de enxugar, como é o caso da metodologia, mas eu acho que parabéns por organizar muito bom. Obrigado, Ricardo, pelas considerações, são todas pertinentes, nós vamos acabar todas.
passar então a palavra para o especialista Adolfo para as considerações dele. Falando aqui, obrigado a todos, é uma oportunidade única, é a primeira vez que eu participo. Ainda não sou um doutor nesse nível de especialização. Eu enxergo aqui no ponto, na parte de regressão teórica, que eu falei com ele, muita coisa baseada no PMI. Acho que é muito pesado na nossa cultura se nós temos outros, ele menciona no texto, tem o grupo OGC, tem a áudio do OGC, tem outras publicações. Então, se eu tenho outros institutos, apesar de poderem existir artigos, deveria ser mais explorado. Tá? E isso é inovar, isso é trazer algo de novo, mas não dizer. Se nós procurarmos este tema sobre gestão de projetos, todo mundo vai escrever na vertente do tema. É uma questão até de cultura, que citou, que pode ser observada. Nessa primeira parte, introdução e regressão teórica, eu não senti grandes dificuldades de ler. Mas não é qualquer um que lê essa obra. Quando chegou na parte, agora em termos de mercado, tá? Quando chegou na parte metodológica e na parte de análise de resultados, eu senti grande dificuldade na hora de escrever, apesar de eu ter feito a matéria estatística. Saber o que é um bicaudal, uma bicaudal, saber isso tudo, mas fica muito denso ali, igual o professor mencionou aqui, tá? E desestimula. Vou comparar isso ao livro de mercado, o livro da Rita. Está toda hora, tipo, coloca em situações que no final fala o resultado. Olha, você conseguiu chegar ao final, parabéns, mas nada que desabona. Tá? No caso, tá? Ela já até apareceu, é uma das principais pessoas que trata. Não é surpresa para o mercado e para qualquer área que você tivesse que as pessoas são importantes. Eu não tinha dúvida na hora que eu comecei a ler o texto que aquele construto de segundo grau seria a base disso tudo. Me senti desconfortável, apesar de ter na redação, a hora que cita a figura da página 60. Está lá atrás, a hora que eu vou pegar, está lá na frente. Mas isso foi muito bem explicado. Tem uma parte que trata a página da figura. Se eu tivesse observado, mas o leitor, tá? Aqui descreve a figura 2, está na página 60. Me parece lá na página 32 ou 23. A primeira vez que aparece. Então eu falei assim, cadê essa figura? E depois que eu lembrei disso aqui. Porque o leitor quer o quê? Uma figura contínua e nem ficar indo e voltando. A minha sugestão, além de ter essa lista de figuras, poderia ter um apêndice só das figuras, porque é onde eu recorro. Algumas literaturas da Inglaterra, dos Estados Unidos, existem alguns livros. Mas, como eu não sou ainda da academia, eu não sei se isso é pertinente. Então, eu descrevi aqui, fiz um pequeno relatório. Tá? Eu falei que a citação está dividida em 5 grandes sessões: introdução, regressão teórica, metodologia, resultados e considerações finais, além dos apêndices. No que diz respeito à formação, estrutura, objetivo e justificativa, a presença é muito bem fundamentada em relação aos aspectos acadêmicos. Coloquei que a introdução referencial teórica para o tema de gerenciamento de projetos de escritório é sólida, com qualidade, está muito bem alinhada com o proposto para o questionário, utilizando a pesquisa de campo. É relevante destacar que durante toda a dissertação, mesmo com a segmentação das sessões, os itens isolados da teoria de gerenciamento de projetos apresentam muito bem correlacionados entre si, apesar de ter um autor escreveu em 2005, não sei, um mérito para ele. Ele pegou um autor que escreveu em 2011 e linkou e em si encaixou muito bem. Isso é uma observação que eu tenho para falar positiva. Por fim, observa-se no trabalho que a maioria das referências teóricas são oriundas da corrente dos conceitos do PMI. Entretanto, o autor introduz e aborda com destaque conceitos oriundos de outra corrente do tema de gerenciamento de projetos, em especial as do OGC, que podem ser vistas como complementares. Eu falo isso porque eu estou trazendo uma metodologia de Londres, a minha empresa, que chama Prince Tour, que fez as Olimpíadas de Londres. Então, essa corrente tem muito mais pessoas certificadas no mundo do que o PMI. Tem mais de 1 milhão de pessoas certificadas. Então, todos os projetos no Reino Unido são conduzidos por essa metodologia. Metodologia é complementar a melhores práticas. A seção de metodologia e resultados, eu falei que
mantém o mesmo nível de excelência, tem um nível de excelência, não vamos descartar, tem a questão da subjetividade, você colocou, eu prefiro dessa forma, observando a relação das partes anteriores. Você sempre conseguiu linkar o que um autor, um artigo escreveu muito bem e fundamentando. Então foi muito bem fundamentado. Mas, como você falou, não tem tanta palavra do autor, do Guaniel. Tem muitas questões que poderiam melhorar. Eu acho que eu senti na sua fala foi isso. Você poderia escrever mais do que referenciar, apesar de estar bem linkado. Revelando uma pesquisa quantitativa bem concebida e linear. O emprego correto de suplemento científico permitiu ao autor apresentar com clareza os resultados e, por consequência, as hipóteses concebidas para o estudo, as quais indicam que os construtos, estratégia, pessoas e operações exercem uma influência de cerca de 47% do desempenho do escritório de gerenciamento do projeto. Chegou-se à parte científica correta? Sim. Mas, e agora o mercado? É a minha proposta. Assim, de acordo com as considerações finais, entendo que os objetivos do mestrado profissional é a aplicação do conhecimento acadêmico no mercado de trabalho. Então, ressalto que este trabalho de dissertação pode subsidiar ou até mesmo ser um ponto de partida para novas pesquisas, construção de simuladores que uma empresa precisa para avaliar, não só no ponto de gerenciamento de projeto, mas se eu consigo construir um simulador, construindo um modelo matemático de construtos, não importa tanto aquela parte estatística. Para o empresário, importa que eu tenha um modelo que eu possa construir um software para avaliar se o marketing é mais pertinente para o crescimento da empresa ou não só o setor do escritório. Tá? Então, a gente pode ter isso como ponto de partida. Pode ter esse ponto de partida para uma pesquisa de construção de simuladores conjuntos, principalmente suscitar algum livro sobre o tema. Mas eu não colocaria a parte estatística no livro. Eu exploraria muito mais a introdução teórica e ampliaria, mas isso como melhoria. Relacionamento ao gerenciamento de projetos e o escritório de projetos. Então, como eu fiz uma avaliação, li vários pontos, eu acho que ficou muito bem delineado, mas nós temos que colocar isso em prática. Igual o Henrique disse, nós temos que aproximar isso do mercado. Então, aproximar isso do mercado é dar conforto na leitura. Eu me senti desconfortável a certo momento, mas porque eu já faço mestrado, tá? Um autor normal que não está acostumado a ler, lendo isso aqui, isso é muito denso, é muito pesado de ler. Eu tive que ir e voltando, apesar de eu ter várias certificações internacionais, tá? E estar no mercado há muito tempo, com experiência de IBM, Fiat. Gostaria de ressaltar e parabenizar o Guaniel, porque ele agora é o instrutor oficial da APMG em Cristo. Junto comigo, nós recebemos o reporte na semana passada, tá? Eu acho que foi uma outra conquista, deve ser destacado nessa banca, para mostrar o esforço que o profissional está fazendo. Eu acho que tem uma palavra que a gente tem que, eu aprendi com os ingleses, diferenciar saída de resultado de benefício. Ora no texto, o autor coloca resultado, ora no texto, coloca benefício. Resultado é o que ele disse lá, tão melhor, mas melhor quanto o benefício. Então, mensurar mais e fechar isso com chave de ouro. Então, o que as empresas estão buscando são benefícios. Então, acho que a minha consideração singela nesse ponto aí, tá? Eu acho que esse trabalho pode se transformar num simulador de mercado, pode se transformar em um livro. Eu, como mestrando da Fundação Pedro Leopoldo, vou me espelhar nisso aqui, estou anotando todos esses pontos para que eu possa, com as lições aprendidas, fazer uma redação mais facilitada por suas orientações. Gostei das suas orientações, mas eu acho que o mercado não quer este texto engavetado, quer ele em prática. Eu acho que esse é o objetivo. O caminho é esse, o processo é esse. A gente espera chegar numa escala que a gente consiga avaliar o gerenciamento de projetos dentro das organizações. Qual que é o nível do processo de gerenciamento de projetos aqui dentro? Para isso, a gente precisa de toda essa parte antecedente. Por isso que o trabalho dele chama antecedentes do desempenho. Isso, olha que eu li esse primeiro passo. O que vem antes. Isso. Até a gente, por exemplo, agora, continuando no processo
processo de doutorado, ele já explicou 47% do processo, problema, mas ele isso não explicou 100% ainda, ou próximo disso. Então ele precisa descobrir novos construtos para poder chegar mais próximo desses 100%, isso aí já representa uns 70%, né? Mais ou menos, e daí chegar numa escala, ou seja, uma escala que qualquer empresa seja capaz de pegar e medir o nível do seu processo de gerenciamento da organização. Em qual nível eu estou? Né? Então, é um passo, é uma construção para algo que a gente já está vislumbrando mais à frente. E finalizando aqui, dou os parabéns ao Daniel, como o colega deu. Eu acho que isso aqui é um grande passo para que você, se ele foi o primeiro a escrever, que são poucas quantitativas, tá, e mais qualitativas, eu acho que ele foi audaz e inovou. Eu acho que o papel do empresário hoje, o papel do mestrando é inovar, trazer e arriscar, claro, com coerência, com muita certeza do que vai fazer. Então, no mercado, eu gostei muito de ler, teve horas duras, eu acho que o fechamento também poderia ser mais explorado, como ele falou, mas isso aqui, este texto contribuiu muito esse final de semana. Rabisquei tudo aqui que eu podia, fui voltando, tá? E obrigado a você pela oportunidade. Eu que agradeço as considerações. Realmente, o Daniel foi um outlier, porque esse trabalho é muito além do que a gente normalmente exige num projeto de mestrado profissional. Está muito... Eu senti que eu estava lendo uma cadeira. Exato, ele se enquadra perfeitamente, mais um pouquinho que ele tem uma tese de doutorado sem sombra de dúvidas. Então, ele está muito à frente. Então, realmente, nesse aspecto, você tem toda a razão. Está muito mais do que deveria. Mas eu tinha como limitar a competência dele. Então, deixei ele. Já consertamos muita coisa, inclusive a metodologia, né? A metodologia que está aqui é metade do que ele fez, porque ele foi buscar isso, ele estudou, ele aprendeu e ele escreveu um compêndio de metodologia. Na hora que eu li, eu falei assim, gente, isso aqui é um livro, né? E ele buscou bibliografia internacional e discutiu. Então, quer dizer, está muito realmente, muito assim. Não é qualquer um para isso, não tem dúvida, mas a gente nos artigos vai tentar chegar mais próximo aí. Polir, né? Muito bem polido agora. Muito obrigado. Obrigado pelas considerações. Vou passar a palavra para o professor Luiz Antônio. Boa tarde, professor Henrique. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Amigas. Boa tarde, Daniel. Agradeço. Boa tarde a todo mundo. Agradeço a convite do Daniel, professor Henrique, professor Antônio. Eu, como professor da casa, que já participei da qualificação, e me surpreendi. Me surpreendi, felizmente, positivamente, né? Eu comecei a ler seu trabalho e não esperava que ele fosse tão diferente. Não é diferente, eu não esperava que ele fosse tão. Eu vou colocar diferente, mas no sentido legal, né, do que foi a qualificação. Ou seja, foi muito mais do que eu esperava, como o professor Henrique falou, né, do que eu vi na qualificação. Não pensei que chegasse a tanto. Aí comecei a ler seu trabalho e só fui gostando. Peraí, deixa eu olhar o currículo desse cara. Olhar o currículo do menino para explicar. O cara gosta de estudar. Então, dos meus. Mas, enfim, como o Ricardo falou, aqui ainda é um momento de construção. Né? E eu costumo dizer para os meus alunos que quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende e mais a gente vê que não sabe nada. Eu, quando eu estava fazendo doutorado, quanto mais eu estudava, eu falei, pô, não sei nada, vou estudar mais, não sei nada, vou estudar mais, e vamos embora, né? E parece que foi exatamente isso que aconteceu com você, né? Igual o professor Henrique falou, você fez muito além do que realmente foi pedido. Realmente, o seu trabalho está muito próximo de um trabalho de doutorado. São poucas coisas que a gente deve adequar,
mas quero te dar os parabéns já de antemão pelo seu esforço e pelo que eu mais gostei do trabalho, né? Principalmente ali na parte do referencial teórico, a fluência do texto. Porque a gente está acostumado com leitura de texto que a gente não sabe de onde que veio uma informação e o aluno não consegue linkar um parágrafo com o outro, e você a cada final de capítulo dava o que queria na frente. Então isso é muito bom, isso facilita demais a conta a leitura de quem pega um trabalho como esse. Porém, assim como o Anitas falou, eu também acho que a parte de metodologia ela tem que ser mais leve. Ela é importante, fazer o que você fez é importante, mas a gente não pode esquecer que o nosso mestrado é profissional. Isso não significa que a gente tem que abandonar a parte da academia, a parte teórica. Você deve fazer, foi muito bem feito, quase ninguém faz isso que você fez, né? Explicar detalhadamente o que ocorre. Porém, como a nossa característica é de um mestrado profissionalizante, não precisa ser tanto, não precisa ser tão denso como o Anitas falou, né? Não precisa ser tão pesado que realmente cause uma ânsia numa pessoa que não seja na área que não entenda muito de estatística. Seja de qualidade. Exatamente. Ele vai ficar com medo de ler, não estou entendendo esses termos técnicos todos. Né? De repente você encontrar uma maneira de escrever isso sem causar essa impressão de que é uma coisa muito extremamente técnica. Volto a dizer, é importante fazer o que você fez, mas não de uma forma tão digamos, pesada estatisticamente para a leitura. Não sei se você me entende. Tá? Deixa mais leve, mais fluente para o leitor. Isso, exatamente. Isso para não causar a impressão que deu no amigo lá, que falou, ai meu Deus, se gosta apesar de nada, tem que ler de novo. Eu acho que eu faço mestrado. Pois é, então realmente apesar. Isso, até mesmo se o nosso mestrado fosse totalmente acadêmico, de repente não precisaria tanto. Né? De repente isso aqui, é o que eu falei, de repente isso aqui vai até mesmo um projeto de doutorado mais denso, mais forte, e aí sim, talvez caberia. Bom, assim, eu fiz diversas anotações também durante a leitura, que estão devidamente marcadas, a maioria delas de português, vírgula, uma coisa ou outra, e algumas considerações, eu tenho algumas considerações e perguntas para te fazer agora. Então, como eu já disse, o fluxo do texto foi muito bem organizado, principalmente na parte de referencial teórico. A metodologia é bastante técnica, né? Como eu falei, a estatística é importante, mas deve ser menos temas. E eu queria saber, a primeira pergunta é a seguinte, talvez, não sei se eu fui mosca, mas eu não achei isso. Eu queria saber como é que você descobriu na hora de fazer a pesquisa, quem era da área de gestão de projetos e quem não era. Porque eu tenho uma parte, né? Eu sei que é da sua turma de MBA. Não, pretende. Pois é, mas em relação às redes sociais, como é que você enviou? Pesquisa de campo. Então, eu faço parte também das redes sociais, que eu acho que eu cito em um quadro na pesquisa. Sim. Então, fruto de eu participar dessas redes sociais e ver que é um canal onde tem pessoas com esse interesse comum, foi onde eu, previamente, durante a concepção da pesquisa, eu já fui fazendo o levantamento de potenciais pontos que eu poderia divulgar a pesquisa. Então, através dos seus contatos, você foi verificando um por um para ver quem Não tinha pelo essa contato, pela minha análise empírica. Eu estou utilizando o Facebook, o LinkedIn E os e também capítulos o do Pinterest. tem grupos hoje. Sim, mas então você se cercou a esses grupos? A esse grupo. Foi onde eu sabia, eu acho que nesse ponto aqui, como o assunto de interesse é o gerenciamento de projetos, é um potencial canal para que eu possa divulgar a pesquisa durante o período de aplicação e vir a obter respostas. Tive também algumas listas de e-mail de pessoas que eu conhecia, e aí mandei para elas, essas pessoas me deram outras pessoas que eu conhecia, como que girou uma corrente. De repente seria interessante você colocar essa historinha aqui no trabalho, né, para deixar bem claro de onde que você buscou esse pessoal todo. Tem uma parte aqui, você que pode falar isso também, que ele cita os capítulos que o apoiaram, que é Os capítulos São Paulo, tem São Paulo apoiou, que tem
tem maior comunidade de gerenciamento de projetos. Quando eles deram a abertura dele, colocar a pesquisa, no capítulo PMI, que tem mais de 3 mil membros, ele conseguiu varrer as pessoas mais importantes do mercado, que é o mercado No LinkedIn tem um grupo específico com mais de 50 mil. Sim. Eu digo assim, porque nas outras redes, enfim, mesmo quem não pertence a um desses grupos, de repente caiu na sua pesquisa. Caiu, sim. Né? Então, colocar isso na página da amostra, né? Uma seja só explicando essa situação, porque é importante a gente entender melhor de onde que vem os respondentes. Entendi. Eu consegui 276, mas nem todos podem ser aproveitados porque não continuam. Até mesmo para justificar essa situação. Tá? Então, vamos lá. Uma outra consideração, lá no seu modelo, a última bolinha lá é o escritório de gerenciamento de projetos. Sim. Pois é, faltou a palavrinha desempenho. Coloca lá desempenho do escritório de projeto. No modelo final. Porque de repente o leitor vai direto lá no modelo e aquela bolinha fala, aí daí, o que tem esse escritório de desempenho de projeto? Entendeu? Então é interessante colocar desempenho. Perfeito, eu tive que voltar para entender que aquele era desempenho. Você está falando o seguinte, eu não tive isso, mas eu voltei na literatura. Pessoas ele ampliou, operações ele ampliou, a estratégia da implantação para caber dentro do círculo ele ampliou. E no último, o que é esse arte de desempenho? Mas está linkado com você tem que ler o trabalho. Eu tive esse cuidado na definição do construto de desempenho. Sim. Eu falava, o escritório mas na figura não realmente. Tem que aparecer. Tá? A figura final da dissertação. Isso. Aí uma outra questão. Em determinado gráfico, você mostrou que a maioria das empresas não tem nem PMI. 69%. 69%. Foi isso. E você conseguiu identificar essa causa, teve essa preocupação? Não? Isso fez parte do seu trabalho? Não, isso não fez parte do trabalho. Não seria interessante, já que você está como antecedente, falando de antecedentes, né? De repente já não tem, o que eu estou querendo dizer? Você usar a consequência como causa. Buscar, não tem porquê. Porque não dá treinamento para o pessoal. Então isso aí tem a ver com o meu trabalho. Não sei se estou me fazendo. Citar a natureza. Usando o estudo, buscar saber por que tem e se não tem também. Eu acho que isso você conseguiria recuperar isso facilmente. Caso contrário, aí entra a sugestão para a pesquisa. Sugestão. Na minha opinião de mercado, isso é focado na natureza das empresas. Eu trabalho em cultura. Como ele citou lá, que vai ficar para estudos futuros. Porque eu trabalhei numa empresa automotiva durante 10 anos e na própria IBM, apesar de ter suas divisões lá, tem parte da organização que é muito funcional. E sendo muito funcional, não se encaixa no escritório de gerenciamento de projeto. Se encaixa muito mais a execução e o monitoramento e controle. E até mesmo, eu já estou em projeto de construção civil, a pessoa nem conhece. Nem sabe o que é isso. Não sabe o que é isso. E aí, às vezes, quando o engenheiro, por exemplo, quando vê, aí ele acha que vai ser muito controlado, aí não quer aquilo. É que é uma característica do escritório. Entendeu? Então, eu acho que contribuiria muito para o seu trabalho essa parte. Fica aí uma sugestão. Outra questão é o seguinte. Bom, você identificou lá os 3 construtos. Até que ponto você acha que as suas 3 hipóteses não são óbvias demais? Porque, a princípio, é claro que pessoas, a estrutura, a estratégia vai influenciar positivamente. Estou te dando nada, como é que você sai dessa? Você teve essa percepção? Falei, peraí, será que eu não vou fazer uma coisa óbvia demais? Para minha análise empírica, pessoas era óbvio demais. As operações eu teria um meio termo. Por que disso? Eu sei que pessoas e operações elas estão diretamente ligadas no dia a dia do projeto. São elas que fazem o projeto acontecer e finalizar. O problema é a estratégia onde eu tinha minha dúvida. Por quê?
A estratégia ela parte da organização, da pirâmide da empresa. E nem sempre, como se vê no dia a dia, o executivo ele não conhece o seu projeto. Ele quer sim, olha, eu quero um resultado que seja entregue no prazo e que gaste isso aqui. Até então, normal. Porém, as pessoas que vão estar no cenário de operações, se ela não tiver essa ligação temporal e contínua com a estratégia, é aonde que a gente vai ver, ó, se o projeto atrasou, o projeto gastou mais, enfim, todos os problemas que são relatados. Então, para mim, a minha leitura é que a estratégia sendo confirmada no modelo em segundo lugar, ela mostra que o executivo ele deve se envolver com o seu projeto, porque ele é o responsável, não o gerente do projeto. Em determinado momento eu pensei o seguinte, não, ele sabe, é óbvio, ele está querendo saber qual dos três tem impacto maior. Exato. Esse tipo de pesquisa, o que a gente busca é isso. Pessoas é óbvio, ela vai impactar qualquer coisa das organizações, mas em qual nível? Quem é que fala qual que é o grau que aquilo ali interfere dentro do grau? É aí que o trabalho, o grau é a atribuição. Então você pode dizer, ó, que esses três construtos impactam no nível de gerenciamento 47%. Olha, se eu trabalhar essas três coisinhas aí, eu tenho já 47% de possibilidade de dar certo. É a sua grande contribuição para criar um modelo que seja aplicável nas empresas. E o que a gente faz? Estudando o gerenciamento de projetos, não se estuda a estratégia de gerenciamento de projetos. Não. Estratégia aparece como uma disciplina, joga, ó, estratégia é isso. É isso que a gente vê no MBA, nos treinamentos. E outra coisa só que é ela que direciona tudo que vai acontecer no projeto e na organização. Então, eu acho que o grande construto que vem na pesquisa é a estratégia. E aí vem exatamente a metodologia, que eu arrisco a dizer, isso a minha análise bíblica, não coloquei no trabalho por não ter fundamento, que os 4 que eu apresentei ao final ali, a metodologia ela pode assumir sim o primeiro lugar, porque ela está em 2 momentos distintos. Primeiro dentro das pessoas e depois na estratégia. Então, poxa, se o meu executivo me dá o suporte para criar uma estrutura metodológica de como fazer, eu tenho um recurso financeiro para treinar as minhas pessoas, eu posso muito bem maximizar os meus resultados. Vai autorizar a criação. Em que nível que esses construtos afetam o processo? Essa é a contribuição do trabalho e desse tipo de trabalho. Quando a gente busca antecedência, sabe exatamente isso. Bom, por fim, não deixa a figura mais longe tão direcionada, não. E não se esqueça que o senhor está me devendo um artigo, então nós vamos escrever um artigo novo. Mas eu gostaria mais uma vez até 31 de janeiro já tem o esboço, 1º de fevereiro a gente já volta começando a moldar. Eu já tenho uma coisa boa também, a gente vai trocar figurinha. Então, eu gostaria de parabenizar, gostei muito do seu trabalho, realmente me surpreendeu positivamente. O professor Henrique também tem seus méritos na orientação. É difícil, vou ser bastante sincero, que a gente achar um trabalho tão bem organizado, tão bem passado quanto o seu. Parabéns. Muito obrigado, Luiz. Também nós vamos incorporar as considerações. Você queria comentar alguma coisa? Só agradecer a banca, o professor Luiz Otávio, que pôde acompanhar a evolução desde da qualificação. De fato, acho que muitas das observações do mês de abril, junto com o professor Henrique, elas vieram a somar no produto de hoje. O professor Ricardo, pelo primeiro contato, considerações acho que fundamentais, que junto com o professor Henrique a gente vai alinhar e ver como ajustar o trabalho, e finalmente o Amicas por poder estar apresentando a visão técnica do especialista. Eu já coloquei o Roniel Outliner, qualidade do trabalho superior, normalmente não precisava de tanto, ele realmente vai muito a fundo naquilo que ele
que ele quer estudar. Para direito, né? Ele vai a fundo, ele entra mesmo e ele é muito rápido. Pra vocês terem uma ideia, você está há 6 meses antecipado do seu prazo final. Nós estamos 6 meses antecipados. Até mesmo da qualificação da carta bastante. Do prazo. 24 de abril e 9 de dezembro. Não precisava de tanto, né? E tão rápido, então ele responde muito rápido, e aquilo que a gente fala, ele responde imediatamente. Então, foi muito fácil orientar o Daniel. Então, foi um prazer muito grande, uma honra, porque foi realmente um aluno que é destaque. Eu só queria mensurar isso aqui, claro que doutorado. Até a próxima orientação. Os artigos, essas coisas, eu não tenho a menor dúvida que vai acontecer, porque ele vai acontecer rápido, porque o Daniel sempre respondeu muito fácil, sempre foi muito além. A primeira versão da metodologia deles, eu coloco aqui para você, um espetáculo. Eu até falei, não deleta, não guarda esse negócio aqui. Isso é bom, mas é bom demais. É assim, é uma pesquisa que ele fez com base internacional, inclusive, que é raro a gente achar em livros nacionais. Mas, infelizmente, eu tive que cortar 50% e ainda assim... Ainda ficou. Você viu que já ficou gordura, né? Então, realmente é isso que a gente conta. Eu só quero agradecer aí essa orientação. Obrigado. Eu vou pedir então a todos que se retirem para a gente. Bom, ata da defesa de dissertação. Às 14 de 9 de dezembro, instalou-se a comissão indicada pelo colegiado do Programa de Pós-Graduação em Sistema de Informação e Gestão do Conhecimento para avaliação final da dissertação do aluno Roniel Rezende Oliveira, da Faculdade de Ciências Empresariais da Universidade de FUNEC. O trabalho apresentado corresponde ao requisito final para obtenção do grau acadêmico de mestre em Sistemas de Informação e Gestão do Conhecimento, na área de concentração Gestão de Sistemas de Informação e Conhecimento, sob o título de Antecedentes do Desempenho do Escritório de Gerenciamento de Projetos, Estratégia, Pessoas e Operações, uma proposta de modelo conceitual. Senhor Presidente da Comissão, orientador, professor Dr. Henrique Cordeiro Martins, formalizou a abertura da sessão pública, deu conhecimento aos presentes do regulamento protocolar da sessão, passando a palavra ao candidato. Após a apresentação do trabalho pelo candidato, passou-se a palavra aos membros da comissão examinadora e procederam-se às arguições e argumentações. Ao término da arguição, a comissão se reuniu sem a presença do candidato e do público para o julgamento e expedição do parecer final conclusivo, sendo comunicado publicamente o resultado pelo senhor presidente de aprovado